Oi, gente. Eu percebi que quantas pessoas, né? Eu fiquei feliz em ver quantas pessoas se interessaram por o último vídeo que eu fiz falando da questão do se permitir amor, né? Isso me dá muita esperança, porque mostra, né, o que realmente todos nós buscamos. Todos nós buscamos desde que chegamos aqui nesse planeta, né? E ao longo da nossa vida, ao longo do tempo de vida aqui, nós buscamos amor, né? Nós buscamos amor. Quando nós somos criança, nós buscamos amor, né? Nos nossos pais, em quem cuida da gente. E aí é muito importante. Eu vou trazer aqui algumas reflexões em alguns vídeos sobre essa questão. Nunca perca a esperança de viver o amor, de receber amor, né? E muito importante a gente entender o que é amor. Eu já falei um pouco no outro vídeo, né? Eu venho aprendendo sobre isso com essa egrégora tão linda assim que eu tenho trabalhado ao longo do tempo, né? Eles têm me mostrado o que realmente é amor, né? Eu já dentro da filosofia, da religião, dentro do evangelho, estudava muito essa questão do amor universal, mas ao longo do tempo eu venho entendendo o que é esse amor, né? Universal, que ele é incondicional. Então a gente pode viver o amor, a gente pode e a gente deve entender que amor é com todas as pessoas, não só de um casal romântico afetivo. Mas também pode acontecer no caso de um casal romântico afetivo, né? Eu sempre converso com as minhas amigas e tento hoje em dia conceber, porque a gente entrou na sociedade assim com uma coisa que é o que eu falei no outro vídeo, muito distorcido do que a gente fica buscando o amor romântico afetivo como se fosse a única fonte de amor na nossa vida. E eu não estou desmerecendo os relacionamentos romântico afetivos, tá, gente? Porque são relações humanas. Mas não é a única fonte de amor. E é muito importante que a gente entenda isso. Isso é uma das coisas que eu vou falar para que a gente vá entendendo e consiga cada vez mais avançar nessa questão de receber amor, de dar amor, de se dar amor, de sentir o amor, de viver o amor, né? Então, não é só de casal romântico afetivo. Eu lembro no ano de 2000, eu justamente comecei na filosofia, religião e ciência kardecista, né? Eu já tinha sentido esse chamado e que o que se trabalhava, o que se ensinava dentro dessa filosofia tinha muito a ver com o que eu acreditava, com o que minha alma acreditava, quando eu li aos 17 anos o livro Laços Eternos. Tudo que eu lia, e depois eu li vários romances da Zíbia Gasparetto, e tudo aquilo para mim de vida, que a vida continua, de que nada é, né? Eu desde pequena eu ficava muito assim questionando por que as coisas eram tão diferentes de uma pessoa para outra. E ali eu fui encontrando várias respostas, né? E aquilo fez sentido para mim. Não existe pode existir injustiça aqui nós dos homens, mas não do grande universo, né? Tudo tem uma razão maior. E aí eu lembro que eu não quis ir estudar nessa época que eu tinha 17 anos, porque eu já trabalhava muito, estudava, né? Mas aos 29 anos, o que me fez levar, né? Eu falo que é o retorno de Saturno, a gente tem o planeta Saturno, ele leva 29 anos para dar volta e voltar no nosso signo. Então é comum, às vezes, aos 20 anos, a gente ter uma crise, uma primeira crise, um primeiro chacoalhão na vida, né? Para que a gente se direcione para o que a gente realmente veio fazer aqui, que é essa evolução, esse desenvolvimento, esse aprendizado para a gente receber amor, para a gente se sentir bem. Então, e o que me levou a buscar? O relacionamento que eu tinha 7 anos e que eu me sentia muito amada, né? Muito, muito, muito amada. E aí, esse vínculo se quebrou. E aí eu senti uma dor imensa, né? E
senti que realmente era para eu ir lá para o kardecismo, estudar, me dedicar a esse lado espiritual, que é o lado da gente se conhecer, né? Que é o caminho do autoconhecimento. E aí, logo que eu fui de início, assim, eu não lembro se foi primeira semana, no primeiro mês, eu recebi uma psicografia. Passei em consulta, recebi uma psicografia, eu ainda tenho aqui, qualquer dia eu mostro para vocês. E essa psicografia dizia assim, que enquanto eu focasse o amor que eu tinha dentro de mim para uma única pessoa, eu não ia ser feliz. Que eu precisava abrir e dedicar esse amor ao mundo, né? E aí, desde lá, isso faz 25 anos, eu venho buscando descobrir, claro, assim, o que eu gosto, quem eu sou, né? Diversas coisas que eu, inclusive, falo no meu livro Quem Vê Cara Não Vê o que Vai na Alma. E realmente, nesses 2 últimos anos, eu descobri realmente o amor, assim, por mim, o amor pela vida, o amor pelas pessoas. Eu imaginava que eu sabia o que era o amor, assim. Eu tinha sentido um pouco desse amor com a minha mãe, nesse relacionamento, mas é um amor imenso desses seres que já não estão mais aqui em corpo por nós, né? E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso, desse amor do grande universo por nós. E como é que a gente vai fazendo para sentir esse amor? Então, primeiro a gente precisa desconstruir algumas crenças que foram colocadas pra gente, né? Então, essa é a primeira coisa. Quando a gente foca, quando eu atendo pessoas, né? Eu até olho muito para isso. Quando a gente foca a nossa energia só em uma coisa, né? Ou em uma pessoa, ou só no trabalho, né? Tudo que acontece em relação àquilo que a gente se dedica muito, então se 100% do meu tempo é para o trabalho, ou 50% para um relacionamento, 50% para o trabalho, que era mais ou menos como eu fazia, se acontece alguma coisa com o trabalho ou com o relacionamento, né, a gente desmorona, porque a gente está despendendo muita energia nossa só lá. E não quer dizer que um relacionamento não é importante, não quer dizer que o trabalho não é importante, mas há um universo de coisas no mundo para a gente descobrir, e esse descobrir essas coisas faz parte da gente se descobrir, porque esse é o caminho que nós viemos fazer. Quem somos nós de verdade? O que a gente realmente gosta? Ao longo do meu caminho eu fui descobrindo que muitas coisas que eu achava que gostava era o que a sociedade falava para mim que era legal, e muitas coisas eu não gostava. Muitas eram o que a minha família gosta, é o jeito, às vezes, das pessoas, da cultura da minha família, e que não tem, às vezes, como ver comigo. E fui descobrindo um monte de coisas que tem a ver comigo e que eu gosto, né? Então, eu vou deixar também uma última reflexão. É muito importante a gente analisar como é que foi a nossa infância. Porque na infância a gente chega com total energia do amor. E aí, dependendo de como foi a nossa infância, a gente vai distorcendo isso, ou a gente se traumatiza e a gente vai achando que não merece mais amor. Ou a gente, às vezes, os nossos pais, nossos cuidadores não são perfeitos, eles também estão na descoberta do amor. E às vezes a gente pode receber alguns tratamentos lá na infância que não tem a ver com amor, assim como eu falei dos relacionamentos, né, afetivos, que às vezes é controle, posse, né, essa questão do ciúme, que não tem nada a ver com amor. Muitas vezes dos nossos cuidadores, nossos pais, às vezes a gente recebe tratamentos que não tem a ver com, por mais que eles amam, mas vem comportamentos com a gente desrespeitosos, punitivos, abusivos, né? Porque eles também estão aprendendo, e aí a gente cresce, às vezes com muita culpa, às vezes a gente cresce não se achando nada, porque quando a gente não recebe aquele amor, aquele carinho, né, de se sentir assim, nossa, realmente, aquela coisa do cuidado, a criança interpreta como se ela não tivesse valor, como se ela não merecesse nada,
ou que ela merece aquilo, ela aprende que amor é aquilo. E aí, às vezes, a gente segue a vida inteira encontrando pessoas que trazem aquele amor que a gente aprendeu na infância. Faz sentido para você? Eu vou pedir então que vocês também coloquem aqui o que vocês têm interesse, o que fez sentido, o que não fez, inclusive para eu poder direcionar os vídeos das coisas que eu entendo, do que eu já vivenciei, do que eu já estudei para eu poder compartilhar. Se vocês verem que vai ajudar outras pessoas, compartilhem, né? Eu não estou só no trabalho aqui da Silvia, eu estou a trabalho de uma grande egrégora de luz e de amor que quer sempre o melhor para a gente, que quer que realmente a gente se conheça e que a gente se abra e sinta esse amor, essa felicidade interior, que isso é o que nós viemos, em especial, buscar aqui na vida terrena. Então, façam seus comentários, inclusive para eu poder direcionar o que faz sentido. Eu tenho uma linha aqui de raciocínio das coisas que eu tenho estudado e vivenciado e aprendido sobre o amor, sobre as relações, mas de repente vocês comentando, isso também fica mais tranquilo de eu ir abrangendo ou não, ou até dizer, isso, né, para vocês também. Assim a gente vai fazendo essa troca, tá bom? Um grande abraço para vocês. Um ótimo dia, até o próximo vídeo.